convidá-los a abrirem mais uma vez no livro do profeta Naum, no capítulo de número 2. Eu vou ler do verso 11 até o verso 13. Naum 2, do verso 11 ao 13, que nos diz assim: Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passeava o leão, a leoa e o filhote de leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhos, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos estudando nas quartas-feiras, a nível de meditação, o livro do profeta Naum. E na semana passada, queridos, nós tivemos a oportunidade de estudarmos do capítulo 2, do verso 3 até o verso de número 10, onde nós vimos que Naum, ele vai descrever a destruição da cidade de Nínive. Ele faz uma narrativa da queda de Nínive, trazendo inclusive alguns detalhes muito interessantes. Hoje, queridos, nós vamos nos resumir aqui a meditar nesses 3 versículos, do verso 11 até o versículo de número 13, onde Naum ele vai trazer um cântico onde nós vamos perceber que o Senhor Deus, ele zomba da Síria, ele zomba da cidade de Nínive. Este cântico, meus queridos, ele é conhecido também como um cântico de vitória, um cântico que de fato era muito comum na literatura de Israel. Eles louvavam, eles glorificavam quando venciam batalhas. Aqui nós temos um cântico que obviamente traz uma linguagem poética, mas se você perceber, ele também vai trazer um certo tom irônico, porque Deus está justamente zombando dos seus inimigos. A Síria, ela era tão poderosa e ela destruía os seus inimigos com tamanha violência, meus queridos, que eles eram conhecidos justamente por essa característica. Mas agora, a Síria está destruída. Ela que antes zombava dos povos que ela derrotava, que ela destruía, que ela levava cativo, que ela saqueava. Agora, meus queridos, o que acontece é que ela que antes zombava dos povos, ela agora vai ser alvo também de zombaria. A Síria, ela vai aprender de uma forma extremamente severa, um princípio que a palavra de Deus traz, que de Deus ninguém zomba. De Deus não se zomba. Ela que antes zombava dos povos conquistados, agora ela vai se tornar motivo de zombaria. E veja que o começo aqui do cântico, no verso 11, ele começa dizendo assim: onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos,
onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. Veja, queridos, Naum aqui ele está fazendo uma comparação da cidade de Nínive com um covil de leões e do povo de Nínive com leões. E de fato, queridos, na história nós vamos perceber que a Síria ela tinha o hábito de referir-se a si mesma como leões. Nas crônicas, nas esculturas, os reis do povo assírio se comparavam aos leões e se gabavam da sua crueldade e da forma como tratavam os seus inimigos. Por exemplo, há uma deusa na Síria que ela era representada por uma leoa, ou em alguns momentos, em alguns casos, como uma mulher montada sobre o dorso de um leão. O rei Seraqueribe, em outro exemplo que nós podemos trazer aqui, ele se gabava da sua fúria, do seu poderio militar e dizia: como um leão eu me enfureci. Para a Síria, queridos, o leão simbolizava força. O leão simbolizava astúcia, simbolizava poder. Razão pela qual eles costumavam se referir a si mesmos como leões. Só que para aquelas nações, para aqueles povos, para aquelas cidades que eram conquistadas pela Síria, o leão simbolizava a crueldade. Se você observar aqui no verso 11, nós vamos perceber uma pergunta retórica que é feita: onde está? Onde está? Ou, como poderia ser traduzido também do hebraico, o que aconteceu? O que aconteceu? Onde está agora o covil dos leões, a cidade de Nínive? Naum não está apenas perguntando onde estão agora os guerreiros tão poderosos, tão cruéis e selvagens de Nínive, que eram como leões sedentos de sangue, que destroçavam as suas vítimas. Veja, ele pergunta: onde estão agora? Onde está a famosa deusa leoa? Não há sinal, meus queridos, deles, porque Nínive está destruída, Nínive caiu, como nós acabamos de ver aqui dos versos 3 ao 10. Deus fez com que Nínive fosse subjugada, fosse dominada, fosse destruída. Aqui, queridos, Naum, ele está justamente zombando, não é? Fazendo uma sátira, usando, não é, aqui a ironia para afirmar que aquele leão tão orgulhoso que era a Síria estava destruído, estava prostrado, havia caído, aquela nação tão poderosa que era o terror de todas as outras. E aí no verso 12 ele prossegue e diz assim: o leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas, e os enchia de vítimas as suas cavernas e os covis de rapina. Observe aqui no verso 12, queridos, que Naum descreve
os exércitos da Síria, dizendo que eles atacavam, não é, as suas presas de forma extremamente impiedosa, estrangulando-as, levando as suas riquezas, trazendo aquilo que eles podiam para o seu covil. A riqueza que Nínive acumulava vinha justamente dos saques que ela fazia das outras nações. Então ela tinha em abundância, mas era justamente fruto deste roubo. Naum faz então essa comparação de uma forma extremamente vívida, descrevendo aqui a própria crueldade dos exércitos assírios. Ele mostra aqui que o exército estrangulava as suas presas, assim como um leão que morde na garganta da sua presa. E faz isso justamente para que ela não escape. Então esses versos 11 e 12, quando Naum compara o povo da Síria a um leão, ele se refere a esse aspecto dessa nação tão temida, tão cruel, que tratavam os povos conquistados com tamanha brutalidade. Então veja, queridos, que a Síria, meus queridos, eles eram sem dúvida um povo extremamente conhecido pelas suas crueldades. Em seus escritos, o rei Assurbanipal, ele relata a sua crueldade dizendo: eu assassinei as pessoas que não haviam reconhecido o meu domínio, cortei suas línguas, perfurei sua barba, prendi uma corrente de cão nele e o deixei de guarda no portão oriental de Nínive. Então, por anos, Nínive viveu como os leões, estrangulando suas vítimas, levando suas riquezas para dentro da sua cova. Contudo, a comparação que Naum faz entre Nínive e os leões não é motivo de orgulho. Aqui, meus queridos, nós vamos perceber, queridos, que a ideia é justamente de Naum zombando daquilo que eles se orgulhavam. Eles se descreviam como leões. Naum está dizendo: aonde estão os leões agora? O que foi que aconteceu com eles? Onde está todo aquele poderio? Onde está toda aquela força? Onde está toda aquela opulência? Essa é a pergunta que Deus faz através do profeta. E aí no verso de número 13 ele diz assim: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Veja, queridos, que essa frase que inicia aqui o verso de número 13, ela basicamente é um resumo do livro de Naum. Eis que eu estou contra ti. Deus está dizendo para Nínive: eu estou contra você. E veja, o que é interessante é que essa expressão contra ti, usada aqui por Naum, é uma expressão que geralmente, no contexto bíblico, é empregada aquela ideia de chamar alguém para um duelo, para guerrear. Por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 17, nós vemos que essa expressão é usada por Davi quando ele se dirige a Golias: eu saí contra ti. Então a ideia aqui, meus
grandiosa cidade, da cidade de Nínive. E se não bastasse ainda, Deus faz questão de deixar claro quem Ele é. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu que subo contra ti. Eu sou o Deus poderoso, poderoso em batalhas. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que é capaz de vencer todos os seus inimigos. O Senhor dos exércitos. Esse é o meu nome. Sou eu quem subo contra ti, ó Nínive. Então, após desafiar Nínive para um duelo de forças, o Senhor introduz o seu juízo. Neste versículo, nós temos uma profecia de juízo, na qual é dito que os carros serão quebrados, os grãos da cidade serão devorados. Aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que comanda os exércitos celestiais, aqui em Naum está dizendo que decretou que a poderosa cidade de Nínive seria arrancada, seria destruída, cairia. De modo, queridos, que ainda no verso de número 13 nós temos uma outra resposta de Deus aos que zombam do seu nome. Deus silencia todo o discurso dos zombadores. O final do verso diz assim: já não se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Meus irmãos, era comum naqueles dias, e Nínive não fazia diferente, certo? As nações enviarem os seus mensageiros, os seus embaixadores, por toda a parte do império. E esses mensageiros, eles traziam consigo, eles eram representantes da autoridade do rei. Geralmente eles traziam consigo ordens reais. Eram comandantes do exército. E ninguém poderia violar a lei do mensageiro. Se uma cidade matasse o mensageiro, era declaração de guerra. Não tinha como voltar atrás. E esses mensageiros, eles chegavam se impondo, porque eles estavam representando o maior exército do mundo daquela época, e eles chegavam e eles se impondo, e eles humilhavam e eles zombavam dos povos. Mas veja a imagem que Deus traz aqui, né? Eu vou fazer calar os seus mensageiros. Eu vou fazer calar os seus embaixadores. Esses que costumavam zombar dos povos, que zombavam de Israel. E é interessante que lá em 2 Reis 18 e também no capítulo 19, nós vemos Rabsaque, que foi enviado por Senaqueribe para negociar com o rei Ezequias. E o texto descreve que Rabsaque é como um comandante do exército, um representante dos interesses do rei. E ele lá, de forma orgulhosa, desdenha, zomba. Eles não apenas transmitiam informações, mas também eles ameaçavam. Eles intimidavam, zombavam. No entanto, Naum nos mostra que Deus destruirá a cidade de Nínive. Ele derramará a sua ira sobre aquela cidade e sobre os seus mensageiros. Suas vozes não seriam mais ouvidas. Eles seriam, de fato, meus queridos, calados. E aqui nós podemos aprender algumas lições a respeito desses versos.
para as nossas vidas e gostaria de compartilhar com os amados. Meus queridos, muitas vezes nós vamos ver pessoas zombando do nome de Deus, mas que nós possamos ter em mente que, de fato, a batalha pertence ao Senhor, que de fato é o Senhor quem vai vingar o seu nome, é o Senhor quem vai pedir contas a esses que zombam do Senhor. Essa batalha, ela pertence ao Senhor. Então, você vai perceber aqui essa expressão, que é uma expressão tão forte nesses versos: eis que estou contra ti. Deus declara aqui, meus queridos, que Ele estava contra aquela cidade de Nínive. Ele a desafia para um duelo. Ele que é o Senhor dos Exércitos, Ele é quem iria ajustar as contas com aquela nação. E nós devemos então confiar nisso. Quando, por exemplo, nós em nossos dias presenciamos, ouvimos ou assistimos pessoas que se levantam para zombar de Deus, pessoas que se levantam para falar blasfêmias sobre o Senhor, pessoas que de uma forma extremamente soberba, arrogante, audaz, desdenham do Senhor, eles vão ter que prestar contas com Deus por causa disso. De Deus ninguém zomba. E é interessante, queridos, porque Naum está também aqui se referindo ao fato de que Nínive havia zombado de Israel também, havia praticado mal contra Israel também. E um princípio interessante que nós vamos perceber aqui é que essas zombarias, essas maldades, essas crueldades praticadas contra o povo de Deus, Deus vai tomar como sendo contra ele. Lembra quando Saulo perseguia a igreja e Jesus então aparece para ele no caminho de Damasco e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia a igreja, mas perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. E o Senhor, Ele não deixa barato. Mas também aqui, queridos, nós aprendemos um princípio, que até mencionamos: de Deus não se zomba. Nossas ações e os nossos posicionamentos diante de Deus determinarão a nossa vida ou a nossa morte eterna. Aqueles que vivem em rebelião, aqueles que vivem afrontando a Deus com seus pecados, aqueles que vivem zombando de Deus com o seu modo de viver, com as suas palavras, eles receberão uma sentença como aquela que Nínive recebeu. Eis que estou contra ti, diz o Senhor. Mas para aqueles que se voltam para Ele, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele os recebe. Ele certamente traz não uma palavra de juízo. Ele não diz: eis que eu estou contra ti. Ele vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E uma vez que nós somos de Cristo, meus queridos, a Bíblia pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Os inimigos da igreja podem se levantar, podem ser cruéis, mas a igreja de Cristo é indestrutível. Mas veja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Contudo, e se Deus for contra nós, quem é que vai nos defender? Então, possamos compreender isso. Nós precisamos ter temor,
do Senhor. Nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos fazer aquilo que é dito lá no Salmo 2, beijai o Filho, para que não se irrite, pois dentro em breve se inflamará a sua ira. Uma última implicação que eu gostaria de trazer, queridos, como devemos reagir quando o nome do Senhor é zombado? Veja, devemos ser proclamadores das boas novas. Como nós vimos, meus queridos, a zombaria de Nínive resultaria em total silêncio dos seus mensageiros. Os mensageiros nunca mais iriam pronunciar palavras ofensivas contra Israel, contra o Senhor Deus. A voz deles seria silenciada. Mas outros mensageiros seriam ouvidos. O mensageiro das boas novas. Os mensageiros, melhor dizendo, que vão trazer as boas novas que estão descritas aqui do verso 1 até capítulo 1, no verso 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Veja, queridos, meus irmãos, podemos enxergar neste mundo em que nós vivemos hoje dois tipos de mensageiros: aqueles mensageiros que zombam de Deus e aqueles mensageiros que anunciam boas novas. Entretanto, as boas novas do Evangelho, obviamente. Entretanto, meus queridos, muitas vezes você vai ver que esses zombadores de Deus, eles se levantam com extrema coragem, com extrema ousadia. E muitas vezes nós, que somos os mensageiros das boas novas, não temos a coragem de falar, de pregar, de anunciar as boas novas. Será que muitas vezes isso não acontece? Não é justamente porque nós subestimamos o poder do Evangelho? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Spurgeon, ele dizia que o Evangelho é como um leão. Você não defende um leão, você apenas abre a jaula do leão e deixa que ele se defenda sozinho. E é isso que nós fazemos quando nós pregamos o Evangelho, porque a palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a penha, ela é a espada de dois gumes que penetra aonde nós não podemos penetrar. E neste mundo onde tantos se levantam para zombar de Deus, cabe a nós, enquanto igreja, sermos coluna e baluarte da verdade, pregando o Evangelho de Cristo com toda a coragem, com toda a ousadia, com toda a intrepidez. Quando nós olhamos para a história da Reforma Protestante, nós veremos que num curto espaço de tempo a Reforma causou uma verdadeira revolução no continente da Europa e no mundo inteiro. Durante a Reforma, estruturas de impérios, poderes humanos, instituições religiosas foram de fato afletadas, foram implodidas, foram sacudidas. E quando perguntaram a Lutero: o que foi que você fez, Lutero? Como você conseguiu mudar algo que estava estabelecido por tanto tempo? E Lutero respondeu: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Tudo que vocês estão vendo é obra da palavra de Deus. Que Deus nos dê também essa coragem para anunciar o seu Evangelho.